Fala galera, beleza? O que torna a internet tão incrível é a possibilidade de troca de informações entre pessoas e serviços distribuídos por todo o mundo. E praticamente todas as aplicações que utilizamos hoje utilizam formulários para lidar com essas informações e enviá-las para o destino desejado. Nesta aula, você vai aprender basicamente tudo o que precisa saber sobre formulários em HTML. Para começar, vamos entender que existe um elemento especial no HTML chamado form. Então, com ele, nós conseguimos falar para o nosso navegador que estamos querendo lidar com qualquer tipo de troca de informação. E mais precisamente, o envio de informações para algum lugar, tá? O elemento de formulário no HTML não trabalha sozinho, galera. Então eu posso vir aqui no meu código, inserir um elemento de form, tá? E aqui dentro desse elemento de form, eu posso inserir um input, eu posso inserir um label aqui também, tá? E além disso, eu posso inserir um botão aqui também, galera. Então eu posso passar um button, tá? Para o meu label, eu vou acabar tirando essas propriedades aqui no primeiro momento, tá? Então vamos tirar isso aqui. Para o meu label, eu posso passar um valor aqui dentro, tá? Então eu vou passar aqui, ó, nome. O meu input eu vou deixar em branco por enquanto. E aqui no meu botão eu posso colocar um texto, tá? A gente vai ter aqui no nosso navegador, basicamente, ó, um texto, uma caixa de texto onde eu posso digitar aqui qualquer informação e um botão de enviar. O label serve para identificação, galera. Assim eu consigo saber aqui do que se trata essa minha caixa de texto, tá? Ela dá uma breve descrição aqui do que é essa informação ou o que é que a gente pode inserir aqui nessa caixa de texto. A caixa de texto, o input que a gente tem, é o que eu acabei de falar. A gente consegue inserir informações dentro desse cara aqui. Pode ser um nome, pode ser uma idade, pode ser uma data, pode ser um arquivo. Então, o input é um elemento bem versátil e ele aceita diversas características. E o nosso botão, o nome também já fala por si só, ele vai fazer o envio dessas informações para um lugar, para um destino em específico, tá? Então vamos lá, aqui no meu label eu tenho um parâmetro chamado for, que basicamente aponta o meu label para um input. Como é que eu vou fazer isso então? Aqui dentro do meu input eu posso passar um identificador, beleza? E aí eu vou colocar o nome desse input aqui, tá? Eu vou dizer que é o nome. Aqui no for eu vou passar para qual input eu quero me referenciar. E aí eu passo o mesmo ID que eu referenciei aqui no input dentro do for do label. Então eu vou passar aqui nome também. Vou salvar. Quando eu salvo agora, quando eu clico no meu label, automaticamente o nosso input é focado, porque esses dois elementos agora estão relacionados através das propriedades for e ID. Aqui no meu input, eu posso passar também o tipo desse cara. Então, basicamente, o input ele já vem com um tipo de texto, o que quer dizer que esse parâmetro, que esse cara aqui, ele vai aceitar qualquer informação de texto. Pode ser um nome, um sobrenome, pode ser, por exemplo, uma breve descrição, enfim, qualquer conteúdo de texto aqui, tá, galera? Além disso, a gente pode trabalhar com outros tipos aqui nesse input, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Além disso, o nosso input recebe uma propriedade super interessante também, que é a propriedade placeholder. Basicamente, essa propriedade aqui vai ajudar e vai direcionar o nosso cliente para ele entender do que realmente se trata esse input. Então, eu defini aqui um placeholder como, por gentileza, como você se chama. Se eu salvar, aqui no nosso input, a gente consegue ver que esse texto ele fica aqui como recomendação para o nosso usuário. Porém, quando ele começar a digitar, esse nome realmente ele não vai ficar aqui. Então, ele realmente é apenas um letreiro para direcionar o nosso cliente para que ele entenda do que realmente se trata esse input, beleza? Mas voltando naquele papo de URL final, de destino do envio dessas informações, aqui no meu formulário eu preciso passar uma propriedade chamada action, que basicamente é o destino final do nosso envio das informações, tá, galera? Então aqui eu posso passar uma URL de um servidor, eu posso passar a URL de uma API, eu posso passar também até mesmo um outro arquivo aqui dentro dessa action, tá? Que assim que a gente fizer a submissão do nosso formulário, as informações vão ser enviadas aqui para dentro desse cara, né? Para o nosso URL final.
E para isso, eu preciso definir o meu botão aqui como um submit, para que o nosso formulário identifique que eu estou tentando fazer um envio dessas informações. Vamos lá, se eu não definir o submit aqui com o meu botão, ele vai funcionar, galera, porque por padrão o nosso botão ele vem com type submit quando eu estou dentro de um formulário, beleza? Só que se eu tiver outros botões aqui dentro desse formulário, isso aqui vai dar conflito e não vai funcionar, então eu preciso definir aqui, ó, alguém como o tipo submit, para dizer que esse cara em específico vai ser o cara que vai fazer o envio dessas informações para a nossa URL final, tá? Então eu vou deixar por padrão o type submit aqui nesse botão. Além disso, você pode utilizar o próprio input, ele tem uma versão que é o input type button, tá? Então eu posso passar aqui, ó, o input type button. Ele vai servir exatamente igual o botão aqui também, porém, para você passar o nome dele, que vai ficar aqui dentro, você tem que utilizar a propriedade value. Então, se eu colocar um enviar aqui e salvar, ele vai ficar exatamente igual ao outro. Tem algumas vantagens utilizar o input type button e tem algumas vantagens utilizar o button type submit. Você tem que escolher qual é o que vai ser mais ideal para o seu uso, tá? Não tem nenhuma diferença muito gritante entre as duas opções. Eu prefiro utilizar o meu button type submit aqui. E aí, galera, eu estou utilizando uma ferramenta chamada Next.js. Você não precisa saber o que é isso agora, mas basicamente nessa ferramenta eu consegui criar uma API que basicamente é como se fosse um servidor que vai receber uma requisição, vai ler os dados dessa requisição e devolver uma resposta para quem fez a chamada. Então, basicamente, o que eu estou fazendo aqui é recebendo uma requisição e devolvendo uma resposta para a pessoa que fez essa requisição com o corpo da minha requisição e com a query que foi passada na minha requisição. Apenas para a gente ver de forma didática o que está acontecendo aqui quando a gente faz o envio desse formulário. Então vamos iniciar o meu servidor aqui. Então já que eu estou com minha API configurada, aqui dentro de Action, eu posso passar a URL que minha API está rodando, tá? Então é exatamente essa aqui, ó, a localhost 3000/API. Então eu passando ela aqui dentro, eu já consigo quase enviar as minhas informações. A única coisa que falta aqui é definir o método que vai ser enviado essas informações. Afinal, quando eu decido enviar alguma coisa, galera, para algum outro lugar qualquer, existem várias maneiras da gente fazer isso, beleza? Aqui no HTML a gente tem duas maneiras apenas de fazer isso, tá? Então a gente tem o método get e a gente tem o método post. Vamos falar primeiro do método get aqui, então eu vou selecionar aqui ó, a propriedade method e vou passar o valor get para ela, tá? Agora a gente vai fazer o seguinte, vamos voltar aqui no nosso arquivo HTML, eu vou definir aqui o meu nome como parâmetro aqui, como valor do meu input e vou clicar aqui no botão de enviar, tá? A gente conseguiu fazer o nosso request e tivemos aqui uma resposta do nosso servidor, da nossa API. Então, se você olhar dentro das aspas e dentro das chaves, a gente não tem nenhuma informação. Isso é porque aqui no meu input eu não defini uma propriedade chamada name. Então, se eu vier aqui dentro do meu input e passar a propriedade name e definir um valor para essa propriedade, então vou colocar aqui o nome do usuário, por exemplo, vou colocar um nome aqui, ó, meu nome, e vou enviar. Agora a gente tem uma resposta da nossa API, é exatamente o nome que eu coloquei aqui no nosso input. Isso quer dizer que essas informações saíram do nosso arquivo index.html, foram para uma API que está fora do meu projeto, está em outro local da internet, nesse caso está hospedada localmente aqui no meu computador, mas isso poderia ser um servidor, tá? E aí esse cara que está do lado de lá, do lado do servidor, ele conseguiu fazer a leitura das informações que foram enviadas e me devolveu o nome que eu inseri no meu input, tá? Basicamente foi isso que aconteceu. Só que tem uma propriedade interessante de utilizar o método get, porque essas informações que eu inseri no meu input, elas são armazenadas e elas são passadas através da nossa URL. Se você prestar atenção, aqui ele chamou uma rota API e aí passou aqui uma interrogação, passou exatamente o name que a gente tem aqui do nosso input, ou seja, nome do usuário, colocou um igual, ou seja, nome de usuário, recebe o valor Luan Álvaro. Então isso quer dizer, galera, que se eu copiar essa URL e colocar ela aqui com outra informação, por exemplo, o nome do usuário, eu vou passar aqui como Pedro, e eu der um Enter,
a gente vai ter a mesma resposta também, tá? Então eu não necessariamente preciso utilizar aqui o nosso formulário para fazer essa requisição. Isso é porque os navegadores, eles conseguem fazer requisições do tipo GET, tá? Aí é que entra a peculiaridade do método POST. Quando a gente quer enviar informações mais sensíveis, como senhas, dados de cartão de crédito ou outras coisas que a gente não quer exibir aqui na nossa URL para o consumidor final, até porque isso aqui pode ser indexado no Google, é uma tremenda falha de segurança. Então a gente vai utilizar o método POST para isso, tá, galera? Então para isso eu simplesmente vou alterar aqui o meu método para POST. E aí, vou fazer um novo envio aqui do nosso projetinho, tá? Então, deixa eu voltar aqui para o nosso formulário, atualizar a página. E aí, agora, eu vou enviar um nome qualquer. Então, eu vou colocar aqui, ó, como criar. E vou fazer o envio dessas informações, só que agora vamos ver o que é que acontece. E o método POST, ele não mostra as informações enviadas através da nossa URL. O que acontece, na verdade, é uma requisição do tipo HTTP, onde essas informações são mandadas no body do nosso request, tá, galera? Então a gente tem o nome do usuário aqui, como criar, porém essas informações elas vão diretamente para o servidor sem passar pela URL. E isso traz segurança para as nossas aplicações, beleza? Então agora que a gente basicamente entendeu como funciona um formulário, e sim, é só isso que você precisa aprender. Agora a gente vai lidar com alguns detalhes, como por exemplo, outros tipos de inputs que a gente pode colocar aqui, tá? Então eu vou dar um Enter aqui para ficar mais organizado, vou copiar essa estrutura e colocar ela aqui mais para baixo, tá? Sendo que agora, esse meu identificador e esse meu label, eu vou trocar o nome aqui, ó. Então eu quero modificar esses caras aqui para que seja diferente, tá? Então aqui eu vou colocar idade, por exemplo, beleza? Aqui eu vou trocar só o I para maiúsculo e aqui, ó, eu vou deixar apenas como nome nesse campo aqui, beleza? Então vamos salvar, a gente tem agora o meu nome e a idade, e para que a gente consiga deixar isso aqui numa linha única, eu vou criar uma estrutura envolvendo o meu label e o meu input, tá? Para isso eu vou utilizar um elemento do HTML chamado fieldSet, que basicamente é o cara responsável por juntar esses dois elementos aqui, tá? Você vai ver muita gente utilizando apenas uma div para envolver esses caras, ó. Não tem problema nenhum você envolver com a div ou com qualquer outro elemento HTML, mas o fieldSet basicamente tem uma estrutura semântica muito mais forte. Então é legal que você utilize sim o fieldSet, beleza? Então eu vou colocar um fieldSet aqui no meu nome, vou colocar um fieldSet também aqui para minha idade. E aí o que eu vou fazer é alterar o tipo da minha idade aqui, que ela deixa de ser do tipo text para ser do tipo number, que agora é um input que apenas aceita números. Se eu tentar digitar qualquer texto aqui, você vai perceber que eu não consigo. E a gente sim consegue digitar números, tá? Então eu posso digitar aqui o número, tá? Então eu posso escrever o número, eu posso clicar nessas setas aqui, ó, para subir, eu posso descer, eu tenho um número abaixo de 0 também, e basicamente é isso. Porém, tem algumas propriedades aqui para esse input bem interessantes, como por exemplo, o mínimo, o número mínimo que a gente aceita nesse input aqui, tá? Então eu vou colocar como 1, tá? Então esse é o número mínimo. Se eu tentar voltar aqui, ó, do 1, ele não vai permitir. O 1 é o número mínimo, tá? Além disso, eu posso passar também um valor máximo aqui. Então, se eu passar, sei lá, 50, vai ser o número máximo que a gente vai definir aqui, ó. Então, se eu digitar 50 e tentar subir, ele não vai. E se eu tentar vir abaixo do 1 aqui, ó, ele não vai deixar. Além de que se eu digitar um número menor, por exemplo, se eu digitar aqui, ó, menos 50 e tentar enviar esse formulário, ele vai dizer que o nosso número, ele deve ser maior ou igual a 1. Além disso, eu posso passar uma propriedade aqui chamada step, que basicamente eu defino de quanto em quanto esse meu input ele vai subir. Então agora, ó, ele foi para 1, 6, 11, 16, 21. Então vamos fazer um envio aqui, colocar o meu nome e vou colocar a minha idade aqui para vocês, 25 anos. Então vamos clicar aqui em enviar. Então você vai perceber que dá erro, porque a gente adicionou um step de 5, e aí ele vai aceitar ou o número 21, que é o próximo número, ou o número 26. Basicamente os números válidos, eles vão aparecer aqui nessas setas, tá? Se eu tirar então aqui o meu step agora, ó,
Maravilha. Salvar e tentar enviar esse formulário aqui com o número 25, a gente vai conseguir fazer o envio e a gente vai ter a captura disso lá do nosso servidor também, beleza? Tem outra propriedade aqui bem interessante que a gente pode utilizar com os nossos inputs, que basicamente é a propriedade required, onde a gente vai definir que esse input aqui que a gente está trabalhando, ele precisa ser preenchido obrigatoriamente. Então, se eu tentar enviar agora o meu formulário sem nada, ele vai dizer que eu preciso preencher o campo de nome, tá? Além disso, se eu tentasse fazer o envio sem esse required aqui, você ia ver que dá certo ou aqui o nosso servidor ele não vai identificar nenhum valor porque não foi inserido nada. Mas se eu tento fazer um envio com o required, ele não vai permitir que a gente faça esse envio e é uma validação já que o próprio HTML traz pra gente, beleza? Além disso, a gente tem outros tipos de inputs, e aí eu já coloquei aqui previamente um input com a data de nascimento. Então a gente tem um input do type date, onde a gente pode definir aqui essa data, e isso aqui já é a estilização padrão desse input. E da mesma forma aqui a gente pode passar algumas propriedades também, como a data mínima, e aí eu preciso passar aqui nesse padrão, tem que ser ano, mês e dia. Então se eu colocar aqui a data mínima, hoje, por exemplo, no dia que eu estou gravando esse vídeo, então eu vou colocar o ano, 2021, o mês, que é mês 5, e o dia, que é o dia 27, tá? Salvando isso aqui, se eu tentar selecionar uma data anterior ao dia de hoje, a gente não vai conseguir. A gente tem a propriedade máximo também para definir uma data máxima, beleza? Outro input muito utilizado também é o input de e-mail. Então, basicamente, salvando aqui, a gente vai ter um input de e-mail que é bem parecido com os outros. A única diferença é que ele vai fazer uma verificação se esse e-mail está válido ou não. Quando eu cliquei em enviar aqui, ele enviou porque esse atributo aqui não é required, tá? Se eu tentar passar, por exemplo, ASD aqui e tentar enviar, ele vai dar um erro dizendo que esse cara aqui não é e-mail, tá? Ele basicamente verifica se o nosso texto tem um arroba para fazer o envio, não tem um ponto também, então está incompleto. Quando eu tento fazer, beleza, aqui ele passou agora. Então ele verificou e disse que isso aqui é um e-mail, tá? Ele faz uma verificação aqui, não é das melhores verificações do mundo, mas é melhor do que nada, beleza? E aí a única coisa que está alterando aqui de um para o outro é o type, tá? Eu estou modificando apenas o type aqui para o que eu quero fazer. Então no caso aqui a gente já passou por text, number, date e e-mail. Agora a gente vai falar de um outro componente que basicamente é o nosso checkbox. Então quando eu salvar aqui, você vai perceber que também estamos lidando com o input e aqui o tipo é do checkbox, tá? Quando a gente trata desses checkboxes, a gente consegue selecionar várias opções. Então vamos supor que a gente está falando ali de um adicional ou de alguma coisa na nossa aplicação. Então você pode selecionar vários checkboxes e aí quando a gente enviar esse cara aqui, você vai perceber que ele aparece aqui no nosso servidor como a opção 1 está on, ou seja, está marcada, a opção 2 está on também, tá? Se eu voltar aqui e tentar enviar só a opção 2, você vai perceber que chega para o lado do servidor apenas a nossa opção 2 aqui, como on, beleza? Outra coisa bem interessante é que quando eu clico aqui nos meus labels também, a gente já marca automaticamente a nossa opção, beleza? Em determinadas situações, a gente também precisa obrigar que o nosso usuário selecione apenas uma opção. E é aí que entra o Radio Button. Aqui eu criei um input, um label, um input e um label, tá? Então meus dois inputs são do type radio e você vai perceber uma peculiaridade aqui. O nome dos meus dois inputs são o mesmo. É exatamente isso que faz com que a gente consiga selecionar apenas uma única opção, tá, galera? Se eu mudasse esse nome de um e tivesse nome diferente para os dois, eu conseguiria selecionar os dois, tá? Quando eu coloco o mesmo nome nos meus dois inputs, isso obriga que o nosso usuário selecione apenas uma única opção. Então aqui eu coloquei uma verificação bem simples, que seria definir aqui, masculino ou feminino. Então vamos selecionar masculino, enviar. Ele vai mostrar aqui, que o gênero foi M. Mas por que ele mandou um M para mim aqui? Porque eu defini o value desse meu input, ou seja, o valor como M e como F. Eu posso definir qualquer coisa aqui. Eu poderia ter escrito masculino e quando eu fizesse o envio desse formulário com o masculino, ia chegar aqui, o masculino, beleza? Mas eu posso botar apenas o M e o F aqui, que já é uma forma da gente fazer essa comunicação.
Outro input bastante utilizado é o nosso input de senha. Então a gente pode passar um type password aqui e aí quando a gente digitar qualquer informação nesse formulário, automaticamente ele vai ficar oculto aqui. A gente tem a opção de clicar aqui ao lado também para visualizar o que foi digitado e basicamente é os formulários quando a gente for solicitar alguma senha ou alguma informação sigilosa. Outro elemento bastante utilizado nos nossos formulários, que não é um input, ele é o único que não é um input, é o nosso select. Então a gente tem aqui um elemento chamado select, e aí ele trabalha em conjunto com um segundo elemento chamado option. Quando a gente define o nosso select, a gente consegue criar uma lista aqui ó, no nosso HTML, tá? Então a gente define o select, passa um nome, eu passei aqui o nome categoria, o identificador, e aí para cada opção aqui, para cada linha, eu vou definir uma opção, e aí eu passo o valor que eu quero para essa opção e o nome que eu quero exibir para o nosso usuário, tá? Então a gente consegue, por exemplo, selecionar aqui ó, a categoria 01, fazer o envio, e aqui ó, a gente vai ter a categoria marcada como categoria 01, tá? Isso é bem interessante, tá, galera? Tem algumas propriedades que a gente pode definir aqui, então eu posso chegar aqui no meu option, por exemplo, na categoria 02 e passar uma propriedade chamada selected, que automaticamente, quando a gente abrir esse formulário, a opção selecionada por padrão vai ser a categoria 02, tá? Além disso, a gente pode utilizar uma propriedade chamada disable, onde a gente pode desabilitar, por exemplo, o nosso field set. A gente não vai conseguir selecionar os nossos elementos, nem mesmo clicando aqui no nosso label. E aí a gente pode desabilitar, por exemplo, o input específico, por exemplo, como esse aqui da senha. Eu posso também bloquear esse cara. Além de todos esses inputs que são os mais utilizados aí nas aplicações web, eu separei também aqui algumas curiosidades que eu achei bem interessante, como o input type color, onde a gente consegue definir aqui ó, cores em RGB, muito interessante, e aí a gente pode simplesmente enviar o nosso formulário que a nossa cor, ela vai vir o hexadecimal aqui pra gente, ó. Isso é muito legal, tá, galera? Aqui também a gente consegue enviar arquivos, então eu posso escolher um arquivo aqui, por exemplo, selecionar uma thumbnail aqui do nosso canal, e aí eu posso clicar em enviar, que lá no servidor também a gente vai ter isso chegando pra gente, ó. Então tá aqui, ó, o arquivo Tailwind em 5 minutos, beleza? Além disso, a gente tem também aqui um input de range, e todos esses inputs a gente está vendo aqui do lado, ó. A única coisa que eu modifiquei foi o file, tá? O type. Então aqui é type color, e o nosso arquivo é o type file, beleza? A gente tem aqui o nosso input também de range, onde a gente consegue definir aqui ó, um valor, literalmente, entre dois números aqui, no caso está sendo o 1 e 10, então eu posso selecionar um número aqui, eu vou colocar 10, vou enviar, beleza? Aqui no nosso range ele vai aparecer como 10, então eu poderia selecionar aqui 1 também, ó, deixa eu atualizar, selecionar 1 e enviar, ele vai aparecer aqui como 1, tá? Além disso, a gente tem o input aqui de time, onde eu posso definir apenas aqui ó, o type time. Então aqui eu consigo definir ó, o reloginho, então posso passar aqui ó, qual hora, por exemplo, eu quero marcar uma consulta 9h30, por exemplo, tá? Além disso, aqui no nosso input time, eu posso passar a propriedade step e definir um número entre um intervalo com a mesma lógica que a gente utilizou lá no número, tá? Na idade. Então aqui eu defini 300 segundos, que dá exatamente 5 minutos. Então se eu tentar selecionar algum valor aqui que não seja com o final 5 ou 0, né? Aqui, ó, por exemplo, 13h24, se eu tentar enviar esse formulário, ele vai dizer que os valores mais próximos é 13h20 e 13h25. Além disso, eu também tenho um input aqui com o type URL, e é muito interessante esse input, galera, porque aqui, ó, quando você tentar enviar alguma informação nesse input, se eu tentar, por exemplo, ASD, e tentar enviar, ele vai pedir para que eu envie uma URL, e isso é muito legal, porque a gente já tem uma pré-validação aqui diretamente no nosso HTML, tá? Se eu colocar aqui a URL que a gente está acessando nesse momento e tentar enviar, ele vai funcionar e a gente vai ter esse valor chegando aqui no nosso servidor. Beleza? Além de tudo isso que eu passei para vocês, a gente tem também aqui um botão. E aí o tipo que eu vou mostrar para vocês é que esse tipo reset, tá? Eu vou colocar ele aqui abaixo do nosso enviar. Vou passar o nome aqui, ó, reset. Vamos salvar. Então agora a gente tem um botão de enviar e o botão de reset, que basicamente faz o que vocês estão imaginando. Ele vai resetar o nosso formulário facilmente. Então se eu começar a preencher aqui as coisas, ó,
Se eu começar a colocar valores aqui, certo? Ó, vou colocar uma senha, categoria 2, vou colocar uma cor vermelha, tá? Então baguncei todo o nosso formulário aqui. Quando eu clicar em Reset, olha que magia, olha que coisa linda, todos os nossos inputs voltam para o valor padrão, para o valor default, beleza? Além disso, eu acho que eu não falei para vocês, eu posso passar aqui no meu input também, ó, por exemplo, aqui no nome, eu poderia passar um valor padrão para esse cara, tá? Então, se eu chegar aqui no nome e passar uma propriedade value, e aí passar, por exemplo, Luan Álvaro, salvar, a gente já vai ter automaticamente aquele nome preenchido ali, beleza? E quando a gente clicar em Reset, ele vai voltar para o valor padrão, que é o nosso Luan Álvaro. Então, se eu colocar um e-mail aqui e clicar em Reset, ele apaga o nosso e-mail, mas como ele já está no valor padrão, ele não vai modificar. Se eu colocar um ASD aqui e clicar em Reset, ele volta para o Luan Álvaro. E é isso, se você assistiu esse vídeo até aqui, parabéns, você concluiu uma super aula de formulários HTML. É basicamente isso que você precisa saber para começar a criar as suas aplicações e transmitir informações com quem você quiser, com o servidor, com a API ou até com outros arquivos. Se você gostou dessa aula, não se esquece, deixa um like aí no canal, se inscreve e ativa o sininho de notificação, eu vou ficar lisonjeado de ter você por aqui. Um abraço e até a próxima. Fui!